Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por favor, abram as vossas Bíblias em Atos, capítulo de número 23, versículo de número 11. Atos 23, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor Deus, pela vida de cada um dos irmãos, pela oportunidade que Ele nos dá de estar na sua casa, na sua presença, nesta terça-feira, finalzinho do mês, o mês acabando. Quantas pessoas tombaram, foram vencidas, outras venceram, Porque aquele que partiu para a eternidade com Cristo venceu, Esse não tombou, esse não foi vencido, esse venceu. Mas nós estamos aqui, E que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos dê graça para continuar servindo a Ele. Atos, capítulo de número 23, versículo de número 11, está escrito assim: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiqueis também em Roma. Podei-vos assentar, queridos irmãos, graças a Deus. Nesta oportunidade, nós vamos meditar um pouquinho sobre a fidelidade de Deus, as promessas de Deus. E quando se trata, irmãos, de culto de ensino, nós temos várias formas, de estudo, de ensino. Nós poderíamos desenvolver uma forma teórica, pegando aí as referências bíblicas, que mostra, e não são poucas, que mostra a fidelidade de Deus às suas promessas. Mas, nesta oportunidade, até para nós iniciarmos e concluirmos nesta data, nós iremos fazer um estudo de caso dentro das condições, dentro da graça de Deus que é concedida a cada um. Nós iremos fazer um estudo de caso sobre a promessa de Deus na vida do apóstolo Paulo. E eu creio que todos nós poderemos aprender bastante sobre as promessas de Deus, através daquilo que Deus prometeu e daquilo que Deus fez na vida do apóstolo São Paulo. Eu creio, irmão, Deus te abençoe. Eu creio que nós iremos ser edificados pela palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele foi um homem bastante provado, bastante tentado. Foi um homem que viveu experiências maravilhosas com Deus. E ele mesmo disse, escrevendo a sua carta aos Coríntios, sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, ele disse: sede meus imitadores, 1 Coríntios 11, versículo 1, ele disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele é sem dúvida um personagem que nós podemos olhar para ele, para a sua história, para a sua vida e tirar grandes lições para nós. Vamos partir do princípio, vamos partir do fato que nem sempre o apóstolo Paulo foi um cristão. Ele teve a sua vida pregressa, ele teve a sua vida antes de Cristo, vamos assim dizer, antes que Jesus passasse e entrasse na vida dele,
antes que Jesus se encontrasse e permitisse que ele viesse a se encontrar com Jesus. Paulo teve a sua vida pregressa, a sua vida antes de ter um contato com Cristo. E eu sei que no nosso meio, certamente tem pessoas que nasceram em lares evangélicos, em lares cristãos, mas o fato de alguém nascer em um lar cristão não significa que esta pessoa, desde o ventre, é cristã. Não é verdade? Todos nós vamos ter, em algum momento das nossas vidas, o nosso encontro com Cristo, o nosso encontro com Jesus. Todos nós, até mesmo aqueles que nasceram em um lar cristão, em algum momento da vida vai ter realmente o seu ponto de virada, vai ter realmente o seu momento de se encontrar com Cristo. E o apóstolo Paulo, ele teve o seu encontro com Cristo. Todos os irmãos sabem, nós só estamos recapitulando, não é novidade alguma, que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. E naquela disposição de perseguir a igreja, ele decide fazer algumas viagens, perseguindo de cidade em cidade os irmãos que fugiam da perseguição. E a Bíblia vai dizer no capítulo 9 de Atos, que ele vai até uma cidade chamada Damasco, perseguindo os cristãos. O seu objetivo era chegar nesta cidade e prender e até matar, se necessário fosse. Ele já tinha, de alguma maneira, sido cúmplice no assassinato de Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva. Ele já tinha, de alguma maneira, sangue em suas mãos, pela cumplicidade. E agora ele, como um abismo chama outro, agora ele se dispõe a perseguir. O escritor Lucas, no capítulo 9, versículo 1, diz que ele respira ameaças de morte. Quer dizer, se fosse necessário matar, ele iria matar. Ele respirava, isso era a vida dele, ele respirava, ele vivia isso, ele dormia e acordava pensando nisso. Mas mal sabia ele que o Senhor Jesus tinha um projeto maravilhoso para a vida dele. E aqui, meus irmãos, nós podemos já tirar para nós, eu creio que uma primeira lição. Todos nós tínhamos uma vida pregressa, todos nós tínhamos uma vida antes de nos tornar cristãos. Ou até mesmo aquele que nasceu num lar evangélico tinha também, lá no seu íntimo, lá no seu interior, uma vida antes da sua real conversão. Talvez uma vida de teatro, de encenação. Vinha para a igreja com os pais, voltava, participava dos grupos. Mas chegou um momento em que o real encontro com Jesus aconteceu. Deus tem um projeto para cada ser humano que existe na face da terra. Deus tem um projeto para a minha vida, e Deus tem um projeto para a sua vida. Você não é um qualquer um. Você não é alguém que é um fruto do acaso. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque o Senhor Deus estendeu a sua mão poderosa a meu e ao seu favor e nos chamou para a salvação. Aleluia. Deus vai ter um projeto para Paulo, e esse projeto ele vai se desenrolar a partir do capítulo 9 de Atos, quando ele se encontra com Jesus. E por que eu estou falando do capítulo 9 de Atos? Porque é no capítulo 9 de Atos que vai o Senhor Jesus
pincelar, dar alguns sinais do que seria a vida de Paulo. Quando o Senhor Jesus, falando com seu servo Ananias, para que Ananias fosse orar por Paulo, e Ananias faz um questionamento e diz: Senhor, eu tenho ouvido uma má fama deste homem, esse homem não é uma boa pessoa. É impressionante como o comportamento humano ele se repete. Até hoje, na igreja tem gente que age como agia Ananias. São servos de Deus, são homens e mulheres abençoados por Deus, mas em alguns momentos questionam os desígnios, os propósitos, os projetos de Deus. Eu penso que nós temos muito a aprender com essa história, com esse estudo de caso. Em algum momento todos nós questionamos Deus a respeito de alguém. E quando se questiona Deus a respeito de alguém, ainda não é o pior. Por quê? Porque sempre quando nós falamos com Deus a respeito de alguém, a resposta virá da parte dele, nos corrigindo, se revelando os seus propósitos, seus projetos. O pior é quando nós questionamos alguém para um outro alguém. É aquele momento que nós dizemos: mas olha, como é que pode essa pessoa não vale muita coisa, essa pessoa tem um monte de defeito, um monte de problema, como é que pode? E aí nós criamos um ambiente propício para depreciação, para fofoca, para a destruição da reputação alheia. Ananias, formação de partido, facção, né? Ananias era um servo de Deus. Por favor, pastor. Fala de pessoas, um a falar do outro, aí forma um partido. E partido é abominação diante de Deus, dentro do templo. E tem pessoas que conquistam, ele tem um partido e ele quer conquistar a pessoa para o seu lado, mas para ele conquistar a pessoa do lado, ele tem que falar mal de alguém. Tem que destruir alguém. Destruir alguém. E a Bíblia fala que quem destruir esse templo, e ali, onde é que está escrito? 1 Coríntios 6, eu acho que 19, quem destruir 20, esse templo, Deus o destruirá, né? Deus o destruirá. Uma das formas de destruir uma congregação é uma pessoa fuxiqueiro, formador de partido. A Bíblia diz que quem destruir esse templo, ali não está falando do meu corpo, ali está falando da congregação de Deus, porque é muito fácil você arrebentar com a congregação, você começar com fofoca, com fuxico, dentro da igreja. Exatamente. É ou não é? Exatamente. Imagina se Ananias fosse conversar com qualquer da igreja. Estava falando com o próprio Deus. Aí Deus, vai se revelar. Aí Deus vai dizer: olha, Ananias, vai, me obedece, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo de número 15. E o versículo 16: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui está, meus irmãos, a primeira promessa que Deus fez para Paulo. Embora Deus esteja falando com Ananias, mas está falando com Ananias a respeito de Paulo. A primeira promessa a respeito de Paulo é feita aqui. Deus dizendo que eles eram um vaso escolhido para levar o nome do Senhor Deus diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui inicia-se a revelação das promessas de Deus
a respeito de Paulo. Mas os irmãos sabem que as promessas de Deus para alguém nunca vêm como um quadro pintado, montado, pronto, como uma imagem inteira revelada pronta. Ela vem por vezes como um grande quebra-cabeça, aonde o Senhor Deus vai revelando peça por peça. Os irmãos hão de se lembrar de Maria, humanamente a mãe do nosso Senhor, que Deus falou com ela, e a Bíblia diz que tudo quanto Deus falava para ela, ela guardava no seu coração. Ou seja, como peças de um grande quebra-cabeça, Deus vai aos poucos se revelando a cada um de nós, e nós precisamos ir pegando estas peças e guardando em nosso coração e montando no nosso interior, na nossa mente, aquilo que Deus está falando conosco. Aqui está a primeira promessa, e esta promessa é aquela que talvez seria a maior, talvez seria aquela que iria nortear, que iria guiar a vida toda do apóstolo São Paulo. Ele seria um pregador do Evangelho, ele iria pregar para os gentios, ele iria ir além das fronteiras de Israel, e ele iria pregar para reis, e também para o povo de Israel, tanto na própria terra de Israel, como os dispersos que viviam nas nações em torno do mar Mediterrâneo, em torno de Israel. Aqui está a primeira grande promessa de Deus para a vida de Paulo. E aí alguém que lê uma promessa dessa, no conceito do século 21, no conceito de igreja do século 21, vai ficar maravilhado. Já vai imaginar logo grandes aeroportos, grandes hotéis, grandes viagens, luxo. Não é assim? Não é assim que imagina-se algum ser o chamado de Deus para o ministério? Mas o Senhor Deus diz: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Toda a promessa de Deus, meus irmãos, para nós precisamos ter em mente que ela é acompanhada de uma cruz proporcional ao tamanho da promessa. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então ninguém deve imaginar que o Senhor nosso Deus vai nos fazer promessas e que a nossa vida vai ser uma vida 100% mar de rosas, 100% de coisas boas. Evidentemente que o apóstolo Paulo teve momentos extraordinários na vida. Quantas pessoas Paulo conheceu? Imagine, foi cerca de 30 anos de ministério, várias viagens, 3 viagens missionárias, uma 4ª viagem como prisioneiro. Acredita-se que ele tenha feito, durante a sua estadia em Roma, uma viagem até a Espanha. No intervalo de uma prisão e outra, ele esteve preso 2 vezes em Roma. No intervalo de uma prisão e outra, acredita-se que ele tenha saído da Itália e visitado a Espanha. É evidente que ele viveu momentos maravilhosos. Quantos milagres, quantas providências, quantas bênçãos, quantas pessoas extraordinárias Paulo conheceu. Mas quanto sofrimento também. Tudo direcionado pelaquela promessa inicial de Atos 9. Veja, irmãos, que nas nossas vidas vai ter coisas que Deus vai falar conosco, que vai nortear toda a nossa vida. Veja, irmãos, que Deus vai fazer coisas na nossa vida que vai nortear a nossa vida, vai direcionar toda a nossa vida.
E Deus faz uma promessa para ele, que ele vai pregar para reis. E aí imagine os irmãos, o coração de alguém que recebe uma promessa dessa. Imagine hoje Deus chegar para qualquer um de nós e dizer: você vai pregar para os principais presidentes da atualidade. Você vai pregar para o Vladimir Putin, você vai pregar para o Donald Trump, você vai pregar para o Luiz Inácio Lula da Silva, você vai pregar, sei lá, para todos os presidentes da nossa atualidade. Imagine os irmãos, alguém já vai imaginar luxo, já vai imaginar tanta coisa, mas nós vamos ver, irmãos, que Paulo, ele vai sim receber da parte de Deus esta bênção que foi ministrar, que foi testemunhar o nome de Cristo para reis, para governadores, para nobres, mas ele vai viver isso debaixo de uma forte oposição, debaixo de uma forte perseguição. Veja, irmãos, tem um ditado entre alguns pregadores no Brasil, e eu tomo aqui esse ditado porque ele de fato faz sentido. Tem um ditado que diz que Deus mostra o mapa, mas nem sempre Deus mostra o território. Quer dizer, os irmãos que são mais antigos, os mais jovens aí não, porque hoje nós estamos na era do GPS, né? Do Waze. O GPS já está até atrasado, o Waze é mais atualizado. Você põe o Waze, se tem um buraco na estrada, ele já te avisa: a 300 metros tem um buraco, cuidado, quebra-mola. Mas antigamente era mapa, irmão, era mapas, né, que a pessoa tinha que ler, tinha que interpretar, mas o mapa, ele não é o território. No mapa não mostra buraco, no mapa não mostra semáforo, no mapa não mostra perigos, no mapa não mostra curvas, é o mapa. Mas a vivência, o dia a dia, a realidade, ela vai se impor. Paulo recebe uma promessa de Deus de pregar para homens poderosos. Mas eu creio, eu tenho certeza disso, que no início do seu ministério, talvez ele não imaginava a proporção, o tamanho da perseguição, da oposição que ele haveria de enfrentar. Porque sim, ele pregou para homens poderosos, mas quase todas as vezes que ele esteve diante de homens poderosos pregando, foi porque ele estava sendo acusado, perseguido, e a sua pregação diante de homens poderosos foi como que uma defesa que ele fez do seu ministério e da doutrina que ele estava ensinando. Não foi um mar de rosas. O que eu quero dizer com isso, irmãos, Deus tem promessas para cada um de nós aqui. Deus tem promessas para os irmãos de forma individual. Deus tem promessas para a igreja de forma coletiva. Mas nós precisamos ter em mente que, embora tenhamos promessas da parte do nosso Senhor Jesus, nós precisamos saber que a palavra de Jesus se cumpre de forma integral, inclusive a parte que ele nos adverte que nós haveríamos de sofrer aflições, perseguições, adversidades. Observe os irmãos que Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende paz, tende bom ânimo. Eu deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Observe, irmãos, que nós temos sim promessas, mas nós também devemos ter consciência que nós estamos em um mundo que nos é hostil. E nós devemos nos preparar a nossa mente, o nosso psicológico, o nosso espírito, para resistir no dia da adversidade, para resistir nos dias da luta, das aflições. Por favor, pastor.
Nossa trajetória, se Deus revelasse a nossa trajetória hoje, muitos iam desistir. Paulo poderia desistir, Pedro poderia desistir. Só quem teve o favor de Deus, Deus mostrou a trajetória, foi Jesus. E ele pediu para desistir. Porque quando ele viu o Calvário, falou: pai, não tem jeito de tomar esse cálice, passar esse cálice de mim. Então, Rodrigo, eu penso o seguinte: a promessa está de pé, mas Deus, ele vai nos revelando passo a passo, porque senão nós não suportamos. É ou não é? Aproveitando o gancho do pastor, já é 9h10 quase. Deus vai se revelando passo a passo. O Espírito não nos foi dado por medida, não, mas a revelação individual para as nossas vidas, ela vai sendo como que conta-gotas, passo a passo. Observem os irmãos, para nós administrar o tempo. Observe que o apóstolo São Paulo, ele vai fazer 3 grandes viagens missionárias. E após essas 3 grandes viagens missionárias, o apóstolo Paulo teve o desejo de ir a Jerusalém, de voltar a Jerusalém, de estar em Jerusalém. E aí, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, em Atos capítulo de número 21, a partir do versículo 8, a Bíblia vai dizer o seguinte: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se com seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Aqui estava Deus carimbando o passaporte de Paulo. Se fosse nos nossos dias, aqui estava Deus carimbando o passaporte de Paulo. Paulo, ele vai ser alertado. Mas observe, irmãos, que Deus não é Deus de confusão. Os irmãos hão de se lembrar que quando o profeta Elias foi tomado do Senhor, os demais profetas da escola dos profetas chegavam a Eliseu e diziam: Eliseu, você sabe que Deus vai tomar Elias. Eliseu falava: eu sei, calai-vos, ficai quieto, eu já sei. Aleluia, porque Deus não é Deus de confusão. Deus, ele fala e ele confirma. Ele confirma no teu coração, ele confirma no coração daqueles que estão próximos a você. Deus não é Deus de confusão. Observe que aqui no capítulo 21 de Atos, os irmãos, a igreja ali, ficou preocupada com Paulo. Não, você não deve ir para Jerusalém. Deus está falando, sim, Deus está falando, mas Deus já falou comigo também. Paulo não se preocupou, ele foi, por quê? Porque Deus já tinha falado com ele também. Deus já tinha traçado um propósito, um plano para a vida de Paulo. E aqui eu estou ganhando tempo. Paulo vai chegar em Jerusalém, vai acontecer um tumulto, uma rebelião dos judeus. Vão atacar Paulo, vão acusar Paulo, vão inventar falsos testemunhos contra Paulo, e Paulo vai ser preso em meio a este tumulto. Estou ganhando tempo. E aí nós encontramos o versículo que nós lemos em Atos capítulo número 23,
versículo de número 11. Em meio àquela situação que Paulo está preso, sendo acusado indevidamente pelos judeus. E lembrando que Paulo era um cidadão judeu, mas também era um cidadão romano, ele tinha dupla nacionalidade, e como cidadão romano ele tinha o direito de ser ouvido por César, ele tinha o direito de fazer a defesa dele diante do imperador, no caso de uma prisão. Ele não era um cidadão qualquer, ele era um cidadão romano. Aí o versículo que nós lemos, o Senhor Deus aparece para ele à noite, Atos 23, 11, e diz para ele: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiqueis também em Roma. Aleluia. Aleluia. Deus faz uma promessa para ele: você vai chegar em Roma. Roma era a capital do Império Romano, a cidade mais importante da época. Roma seria hoje como Nova York, Washington, sei lá, como Pequim. Seria a cidade mais importante da época, era Roma, do mundo antigo. E Deus faz esta promessa para ele: Paulo, fique tranquilo, a situação está conturbada, os inimigos estão se levantando, mas é necessário, importa que você fale do meu evangelho, da minha palavra em Roma. Irmãos, é necessário nós estudarmos um caso como o de Paulo e ir comparando com aquilo que Deus tem falado a cada um de nós no individual, porque nós temos a palavra do Senhor Deus, que é a nossa fiel regra de fé e prática, mas nós temos também o Espírito Santo que habita em nós, que vai nos revelar coisas que são particulares a respeito de nós, das nossas famílias, vai nos fazer promessas. E aí nós precisamos analisar uma vida como a vida de Paulo, a qual Deus fez promessa, mas lembre-se, as promessas de Deus não nos isenta das adversidades. Muitas pessoas se desviam da igreja, por quê? Porque eles se agarram nas promessas, mas se esquecem da palavra de Deus, que fala das adversidades, que fala das lutas, que fala que nós temos um adversário que é o diabo, que fala que nós temos um adversário que é o sistema do mundo, que fala que nós temos uma adversária que é a nossa natureza pecaminosa, que luta contra nós para nos afastar do centro da vontade de Deus. E aí as coisas vão acontecendo, os problemas vão chegando e a pessoa se desvia, porque ele não se preparou para o dia da adversidade. Observe, irmãos, estou aqui resumindo porque a hora voa. Observe que Paulo, ele vai ser preso. Quando ele é preso, ele percebe que ele está sendo prejudicado na sua defesa, porque os judeus estão ali manipulando os governadores que governavam a região de Israel naquela época, debaixo da autoridade romana. E aí Paulo, ele vai reivindicar, vai usar a sua cidadania romana e ele vai reivindicar que ele seja ouvido, que ele seja interrogado por César. E como ele é um cidadão romano, ele tem esse direito. Os governadores que governam a região da Palestina, a região de Israel naquela época, vão mandar ele para Roma como prisioneiro para ser ouvido por César. E Paulo vai então embarcar em uma viagem, debaixo de ordens de um certo centurião por nome Júlio, de uma corte chamada Augusta. Ele vai embarcar em direção a Roma. As coisas estão acontecendo conforme Deus prometeu. As coisas estão acontecendo conforme Deus falou. Mas nós temos um relato bíblico em Atos, capítulo de número 27,
Nós temos um relato bíblico que em meio àquela viagem de navio para Roma, o apóstolo Paulo, juntamente com seus companheiros, juntamente com a tripulação, com os demais presos, com os demais soldados que estavam debaixo de ordens do centurião romano, vão enfrentar uma adversidade, uma tempestade em alto mar. E não foi uma pequena tempestade. Passaram até 14 dias em meio à tempestade. O céu ficou negro, o sol não era possível ser visto, e o barco vai ser agitado pelas ondas de um lado para o outro. E aí, querido irmão, os Salmos de número 107, a partir do versículo de número 23, Salmos de número 107, a partir do versículo 23, está escrito assim: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas, sobem aos céus e descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta e acalma as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Evidentemente que aqui o salmista está fazendo uma analogia, e isso cabe para todos nós. Todos nós estamos navegando pelo mar desta vida. Todos nós temos um porto desejado, um alvo. Todos nós temos um alvo a ser alcançado. Todos nós temos uma promessa de Deus. Mas observe, irmãos, que o salmista diz que em meio a esta situação, Deus permite, e por que não dizer, reafirmar, conforme diz a Bíblia, Deus até mesmo manda. Isso é interessante. Isso é interessante, é intrigante. É intrigante que por vezes Deus manda o mar se levantar. Como se não bastasse permitir, por vezes Ele próprio manda o mar se levantar. E quantas vezes, queridos irmãos, na vida espiritual, na caminhada cristã, quantas e quantas vezes o mar da vida se levanta contra nós. Quantas e quantas vezes esta passagem bíblica se cumpre em nossas vidas, cabalmente. Quantas vezes nós ficamos como estes marinheiros, navegadores, sem direção. Ora sobe nas alturas, ora desce nos abismos. Quantas vezes a sabedoria é vã. Todos os irmãos aqui já passaram por tribulações, eu passo, todos nós passamos. No momento da tribulação, irmão, a nossa sabedoria não vale nada. No momento da luta, a nossa sabedoria não vale nada. Só nos resta uma coisa: dobrar os nossos joelhos e falar com o Todo-Poderoso. Aleluia. Não vale nada. Mas aí a Bíblia diz que quando estes homens clamam ao Senhor Deus em meio à tormenta, a Bíblia diz então que o Senhor os livra das suas angústias e faz cessar a tormenta, e acalma as ondas, e os leva ao porto desejado. Então eles louvam ao Senhor Deus, eles adoram ao Senhor Deus por sua bondade. Ah, irmãos, como é maravilhoso quando
em meio às promessas de Deus, mas também em meio às tribulações da vida. Como é maravilhoso quando Deus nos manda uma resposta favorável, quando Deus estende a sua mão ao nosso favor e nos socorre. Como o nosso coração se alegra neste momento, como a nossa fé se eleva neste momento. Por isso, meus irmãos, por vezes é necessário a tribulação. Por vezes é necessário a tormenta, por vezes é necessário o mar bravio, por vezes é necessário o mar agitado. São momentos em que Deus se revela a cada um de nós. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo e a tripulação daquele navio vai enfrentar um momento difícil, vai enfrentar um momento de adversidade. A Bíblia diz que os homens perderam o ânimo da vida. A Bíblia diz que já havia rumores nos corredores do navio, soldados comentando que talvez seria até necessário matar os prisioneiros para aliviar a embarcação, para que os meios de salvação, caso o barco naufragasse, não fosse compartilhado com prisioneiros. Veja, irmãos, que por vezes a nossa vida corre até mesmo perigo, mas temos promessas de Deus. E o Deus que fez promessa, Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Aleluia. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 10, versículo de número 23, Hebreus capítulo 10, versículo 23, a Bíblia Sagrada vai dizer: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Fiel é o que prometeu. Querido irmão, Deus te fez promessa. As promessas não isentam da tribulação, mas a tribulação não tem o poder de ofuscar o poder daquele que é fiel e nos prometeu. Aleluia. Ele prometeu, Ele é fiel. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 9. Hebreus capítulo 7, ou seja, Deuteronômio capítulo de número 7, versículo de número 9. Deuteronômio 7, 9 está escrito assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O nosso Deus é um Deus fiel, e Ele sempre, no momento da angústia, Ele sempre aparece para nos trazer um alento, uma confirmação interior que Ele é conosco. Em meio à tribulação em alto mar, a Bíblia diz em Atos capítulo 27, versículo de número 23, e também o versículo de número 24. A Bíblia diz assim: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, aleluia, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César em Roma, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Ah, meus irmãos, quanto ensino tem nesses dois versículos. O anjo de Deus, disse Paulo, versículo 23, de quem eu sou. E a Bíblia vai dizer, em Salmos, de número 24, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todo ser humano pertence a Deus,
e muito mais aqueles que são comprados com o sangue de Cristo. A igreja pertence a Deus. Mas observe a expressão de Paulo. Ele diz: o anjo do Senhor apareceu para mim, de quem eu sou e a quem eu sirvo. São coisas distintas. Ser de Deus é uma coisa, servir a Deus é outra coisa. Tem pessoas que são de Deus, Deus tem projeto, propósito para elas, mas elas ainda não servem a Deus da maneira que Ele quer. Mas Paulo diz: eu sou de Deus e eu sirvo a Deus. Irmãos, uma pessoa que se encaixa nessas características jamais será abandonada por Deus. Amém, irmãos? Somos de Deus, mas também precisamos servir a Deus. Servir a Deus. Os irmãos devem ter em sua casa muitas coisas, ferramenta, utensílio, mas com certeza tem coisa que está na tua casa, que é teu, que não te serve. Sim ou não? Não é à toa que tem os bazar, né? Por que tem um bazar de doação? Você vai doar o que não te serve. É teu, mas não te serve. É teu, mas não te agrada mais, você vai doar. Ou fica lá parado num canto, juntando poeira, ocupando espaço. Mas na obra de Deus não pode ser assim. Ninguém deve ficar abandonado num canto, ocupando espaço, acumulando poeira dentro da obra de Deus. Nós somos de Deus e precisamos servir a Deus. Encerrando. O anjo diz: não temas, porque importa que você seja levado até César, em Roma. A tempestade foi grande. Perdeu-se a embarcação, perdeu-se o carregamento de trigo, perdeu-se as mercadorias. Mas Paulo e todos os que estavam com ele foram salvos. Foram salvos. Porque Deus prometeu. Deus prometeu. O que Deus prometeu, Ele cumpriu. Bem lembrado, pastor. Paulo não tinha que reivindicar Deus, mas o Senhor prometeu, a mercadoria se perdeu. Não, eu não prometi salvar a mercadoria. Eu prometi salvar vocês e te levar a Roma. O que Deus prometeu, irmão, Ele cumpre. Agora, o que nós imaginar que Deus prometeu e Ele não prometeu, ou o que alguém dar uma profetada para nós e dizer: ah, assim diz o Senhor, isso, aquilo outro, sem ser de Deus, não cumpre. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não falou. Mas o que Deus prometeu, cumpre. Observe, irmãos, observe o que vai acontecer. Após o naufrágio, temos o capítulo 28 de Atos. Eles vão chegar em uma ilha chamada Malta. O camarada sobreviveu a um naufrágio, irmãos. Põe o versículo 4, por favor, Tiago. Põe o versículo 4. Sobreviveu a um naufrágio. Quando chega na ilha chamada Malta, no mar, ali mar Mediterrâneo, próximo ali da região entre a Europa e o Oriente Médio, né? A Bíblia diz que os bárbaros, vendo-lhe uma víbora, uma serpente pendurada na mão de Paulo, Paulo saiu catando graveto. Quando ele pegou um graveto, a víbora veio e crau na mão dele. Foi catar graveto para fazer uma fogueira para o povo se esquentar, né? Depois do naufrágio, todo mundo molhado, foi fazer uma fogueira para as pessoas se esquentar. A víbora veio e catou na mão dele. E ele, com a cobra de pendurada na mão. Imagine a cena. E era uma cobra venenosa. Os bárbaros, os homens que moravam na ilha, sabiam que aquele tipo de cobra era fatal. Tanto que eles diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto como que escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Esta justiça aqui, se os irmãos forem estudar, era uma crença pagã que eles tinham, era uma deusa, que eles chamavam de justiça. E eles imaginaram: se esse homem sobreviveu do mar, e agora uma cobra pegou ele, a Deus da justiça tem alguma coisa contra ele, e não deixa ele viver. Pensamento humano, era o pensamento deles, era uma crença pagã que eles tinham naquela ilha. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Já estou acabando.
Observe tudo que vai acontecer. A Bíblia diz que Paulo sacudindo a víbora no fogo, porque lugar de víbora é no fogo. Lugar de víbora é no fogo. Sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Põe o versículo 16, por favor, irmão, para nós encerrar. Versículo 16. Os irmãos podem me ajudar a ler? Vamos ler o versículo 16 no 1, 2, 3. E logo que chegamos a Roma, o centurião levou os presos ao capitão. Ele chegou na onde? Em Roma, conforme Deus havia prometido. Passou por perseguição, por aflição. Os judeus fizeram um voto para matar ele. Os irmãos se lembram que os judeus fizeram um voto: nós não vamos nos alimentar enquanto não matar esse cara. Deve estar até hoje passando fome, né? Foi preso, naufrágio, serpentes, adversidades, lutas, mas a promessa de Deus se cumpriu. Por favor, se coloque de pé, querido irmão e irmã. Depois de uma que ele não era condenado ainda, né? Ele não tinha passado pelo julgamento ainda, né? Então ele era alguém investigado dentro da lei romana, não era condenado ainda. E segundo que o centurião viu tudo que Deus fez. Irmão, Deus tem promessa para a tua vida. E Deus vê o teu sofrimento. E Deus tem te amparado, tem te ajudado, tem te guardado. Mas saiba, as pessoas estão vendo também o teu testemunho. As pessoas à sua volta estão vendo o que Deus está fazendo por você e para você e através de você. O centurião viu o que Deus fez por Paulo e através de Paulo. Tanto que quando os homens queriam matar, ele falou: não, de maneira nenhuma, não vamos matar ninguém não. E ele diz isso porque a Bíblia fala que ele protegeu Paulo. Irmãos, as horas já avançaram. Eu sei que às vezes os irmãos estão cansados, outros estão ansiosos para ir embora. Vamos fazer a oração, né? Vamos orar. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te louvamos e te adoramos por sua santa palavra. Sabemos que o Senhor é um Deus de promessa. O Senhor fez promessa para Adão e Eva no jardim do Éden. Fez promessa para Noé, para Abraão, Isaque, Jacó, para Davi. O Senhor fez promessa, ó Deus, para inúmeros homens e mulheres que viveram na face desta terra. E o Senhor também fez promessas para a sua igreja. Fez promessa para cada um dos irmãos, de forma individual, que estão aqui nesta noite. Ó Deus, nos dê graça e nos dê força para perseverar. Nos dê força para resistir o mal. Nos dê força para te servir com sinceridade. Abençoe a cada um dos irmãos. Abençoe a tua igreja aqui reunida. Abençoa, Pai, a tua obra nesta cidade. Não somente a nossa igreja, a Assembleia de Deus, mas também os demais ministérios. Faça crescer e prosperar. Abençoe o nosso país, a nação de Israel, os necessitados, ó Deus. Estende a tua mão e abençoe em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Eu volto a palavra ao pastor Ezequiel. Que Deus dê a cada um dos irmãos força e graça para perseverar.